aqui no Jornal da Cacique. Nós vamos começar a entrevistar aqui no Jornal da Cacique e conversar agora com o deputado federal pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, Flavinho da cidade de Cachoeira Paulista, o Flavinho que caiu a linha dele, perdemos o contato aí com o Flavinho, caiu a linha, contato restabelecido, perfeito, contato restabelecido aí pela nossa equipe técnica mais técnica da região do Vale do Paraíba. Vamos então conversar com o deputado Flavinho. Deputado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Alexandre, bom dia a todos os ouvintes da rádio, uma alegria poder falar com vocês. Alegria também poder conversar com o senhor aqui na programação da nossa rádio Cacique AM Taubaté, falar diretamente de Brasília com o deputado Flavinho, que está lá no olho do furacão em Brasília, acompanhando toda essa movimentação política. Ontem nós tivemos aí uma movimentação muito grande em todo o território nacional contra as reformas da Previdência e também reformas trabalhistas, ou reforma trabalhista, mas creio eu, deputado, que principalmente para o senhor, para os seus pares no Congresso Nacional, essa lista do Janot é o principal destaque. Como é que está o clima em Brasília envolvendo toda essa movimentação? Hoje, por exemplo, nós temos mais nomes que estão sendo revelados aí da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, inclusive agora com nomes de governadores que também foram citados nas delações premiadas aí, Renan Filho de Alagoas, Pezão do Rio, Fernando Pimentel de Minas, Tião Viana do Acre, Beto Richa do PSDB do Paraná. Como é que está o clima aí em Brasília? Como é que o senhor, que é um dos olhos do Vale do Paraíba em Brasília, está vendo essa situação, hein, deputado? Olha, Alexandre, eu como político, diferentemente, eu acho que da grande maioria, estou vendo com muita tranquilidade. Eu não tenho nenhum problema com essa lista, não tenho envolvimento com nenhum desses setores, graças a Deus, tenho total liberdade no meu mandato. Então, da minha parte, graças a Deus, tenho deitado e dormido tranquilo. Agora, realmente, muita gente está bem preocupada. A gente sente aqui em Brasília, desde o início da semana, uma apreensão, inclusive, no próprio plenário. A gente vê que os trabalhos não estão andando, estão amarrados, né, estão travados. A própria casa, né, o parlamento, está travado, as comissões permanentes ainda não estão funcionando, somente as comissões especiais, dando até prioridade para a própria reforma da Previdência Trabalhista, que são as duas comissões especiais, né, que são instaladas, até numa articulação do próprio governo com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e aí fica tudo travado. Juntando com a questão da lista também, como você disse, tudo está travado. Essa é a grande verdade, Alexandre. Tudo está convergindo para as duas reformas, da Previdência e Trabalhista, e todos os temas importantes da nação que deveriam estar sendo discutidos no Parlamento brasileiro, eles estão travados devido a essas duas situações. Agora, uma coisa que fica muito clara, deputado, é exatamente o contraponto que se vê. Ontem, por exemplo, o deputado Rodrigo Maia, que está na lista do Janot, a gente já configurou como lista do Janot, né? Sim. Essa lista envolvendo hoje 6 ministros, 9 parlamentares, 10 governadores. Quer dizer, o deputado Rodrigo Maia, presidente da casa onde o senhor trabalha aí, a Câmara dos Deputados, já voltou a dizer a falar da possibilidade aí da lei de anistia contra o Caixa 2. Quer dizer, coisas que não tem nada a ver com a realidade do que precisa ser discutido, não é, deputado? Não, claro, essa não é a pauta que o Brasil quer que avance nessa casa. O Brasil quer que os brasileiros, né, quando eu digo Brasil, os brasileiros, nós queremos que se trate da questão da recessão de forma responsável, não de forma partidária, não de forma mesquinha ou leviana, como estão tratando, por exemplo, da questão da reforma trabalhista, apontando simplesmente, a gente nota para o mercado, apontando para aqueles que realmente estão mandando nesse governo, como também mandava no outro, né? Na verdade, só muda o endereço, o problema é o mesmo, né? Os caciques continuam os mesmos, né, deputado? A gente vê os bancos realmente ditando as regras do nosso país, onde querem, com duas reformas como essa, trabalhista e previdenciária, mais uma vez atacar diretamente os mais pobres, aqueles que mais precisam de políticas sociais no momento em que o país está passando por recessão, por uma economia
destruída como foi destruída nos 13 anos do governo PT, e nós vemos um parlamento travado, exatamente como você dizia, um presidente amarrado em todas essas situações que a gente está vendo das delações, a tal da lista do Janot e tudo mais, e que fica também acuado porque tem ali os seus interesses com o governo, inclusive o seu sogro é um dos ministros que estão envolvidos nessa situação toda das delações, o Moreira Franco. Então, realmente é uma situação bem complicada, né? E o que nós brasileiros queríamos é que realmente o parlamento estivesse com uma pauta positiva, que estivesse tentando tirar o país desse atoleiro, mas infelizmente não é o que a gente está vendo. Bom, a economia reagiu bem até a lista do Janot ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em mais 2,37%. Demonstra-se, claro, que a economia brasileira começa a respirar um pouco mais. Aquela luz do final do túnel que a gente esperava ano passado apareceu finalmente este ano, mas parece que a situação envolvendo este processo, principalmente agora, com relação à possibilidade de novas denúncias, novas delações, a política brasileira parada hoje, como o senhor mesmo disse, o Congresso Nacional está paralisado hoje por causa dessas denúncias que estão acontecendo. Qual será o caminho a ser traçado? O senhor, como um dos parlamentares aí de um dos partidos que tem maior respeito na casa, que é o PSB, a gente sabe disso, como é que vocês estão trabalhando visando aí a sequência deste ano de 2017? Claro, visando 2018, porque começa-se a desanuviar o que pode acontecer em 2018 também, não é, deputado? Claro, todas essas delações e tudo isso que está acontecendo começa a mudar radicalmente todo o cenário de 2018, que serão as eleições, né? E inclusive, ainda fazendo menção ao presidente da Câmara, até mesmo ao presidente do Senado e ao presidente Temer e também o outro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, nós vimos ontem também uma movimentação para tentar mudar, fazer uma reforma eleitoral a toque de caixa, como sempre costumam se fazer. Sempre que você vai ver algo mal feito, que não é pensado no povo, que não é pensado no país, sempre é feito dessa forma, na correria e na surdina, nas madrugadas, né? E querem agora fazer lista fechada, por exemplo, que, para quem não sabe, você votaria no partido e não mais na pessoa que você quer eleger. Ou seja, um retrocesso tremendo, onde as pessoas estão totalmente desacreditadas da política, e não porque a política seja ruim, a política ela é realmente a ferramenta que faz com que nós possamos mover a democracia no nosso país. Agora, os políticos, os entes políticos estão destruindo a imagem da política e do próprio ente público, do agente público, o político em si, e agora ainda querem dar vamos dizer, essa cajadada final, né, na cabeça do moribundo, já vamos dizer assim, né, que seria agora fazer com lista fechada. Né? Agora, essa reforma, essa também que vai sair na surdina, na calada da noite aí em Brasília, a gente espera que isso não aconteça. Né? Exatamente. Mas ela, claro, sendo discutida nessa situação, ela não deve passar, né, deputado? Vamos ser sinceros, os deputados têm que começar a olhar mais com olhos visando aí as próximas eleições. A reforma política que se necessária hoje no país é acabar com essa festa de partidos políticos. A gente viu semana passada na manchete do jornal Estado de São Paulo, do fundo partidário que é usado para jatinho, churrascaria. Claro. É uma patifaria que a gente vê hoje no país. Claro, e você votaria num partido? Né? É a pergunta que fica. Você acha que a população, diante de tudo aquilo que está vendo, votaria num partido? Já está difícil as pessoas acreditarem nas pessoas, né? Ou seja, nos agentes públicos, nos políticos. Agora, você consegue acreditar no partido político, com todos esses desvios que nós vemos e sabemos? A ideia é tirar o foco a ideia é tirar o foco da pessoa e jogar para o partido, né? Mas não pensando no bem do país ou pensando no bem do eleitor, porque o eleitor quer votar na pessoa, o eleitor quer ser representado por uma pessoa. A realidade partidária no país, ela já se diluiu há muito tempo, né? Hoje as pessoas não acreditam em partido, aquela questão da ideologia partidária hoje é uma minoria muito pequena no país que ainda acredita nisso, até porque
realmente os partidos, nem eles mesmos acreditam mais, até porque é impossível ter ideologia partidária com quase 40 partidos no país. É impossível. Isso é Então, acho que o único você... partido que mantém a ideologia política hoje dele, a ideologia partidária, é o PSTU. Que tem aquela ideia trotskista, né? Exato. Marxista e leninista. E mesmo assim você vê dissonâncias tremendas, às vezes, em falas, né? Então é ridículo pensar que hoje a população vai acreditar num partido e vai votar tranquilamente num partido, aí os caciques daquele partido, por exemplo, lá em São Paulo, o presidente do meu partido, por exemplo, ou o presidente do PSDB, ou o presidente do PT, eles vão indicar os nomes que a população quer que esteja naquela lista. É ridículo isso. Então, e você dizia, mas isso não vai passar aí, não é, deputado? Não, não vai passar, não é porque os deputados aqui estariam preocupados com o povo, é porque eles estão preocupados com eles mesmos. É o medo de não estar na lista fechada do partido. Então, por isso que os deputados aqui, a meu ver, não votariam numa questão de lista fechada. Até esse momento, a gente também não sabe. Né? Mas não votariam pensando neles mesmos. Né? Duas questões são necessárias serem discutidas aí numa reforma política. Primeiro é a redução do número de partidos no país. E depois o voto distrital, que seria muito mais democrático para uma região, por exemplo, como a do Vale do Paraíba. O senhor concorda com isso? Eu tenho algumas preocupações. Quando fizeram aquele puxadinho da reforma, eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente tem um problema nessa questão do voto distrital. Aliás, todos os modelos acabam tendo um problema no Brasil, infelizmente. Vai ter que se tentar chegar num consenso para tentar ver o menos pior. Porque quando você fala de voto distrital, você passa a ter um problema que é um pouco semelhante ao problema da lista fechada. Que o voto distrital também vai privilegiar os caciques regionais, aqueles que já são prefeitos há 1, 2, 3 mandatos, entendeu? Fica muito complicado também para os novos entrarem na política, porque os caciques regionais também vão prevalecer. Então também é complicado se pensar hoje na estrutura política do país, a meu ver, no voto distrital. Um modelo que eu tinha uma certa resistência no primeiro momento, mas que, diante de tudo que tem acontecido, acaba sendo até um pouco mais representativo, seria o tal do distritão, né? Que a pessoa vota de fato em quem ela quer e quem tem mais votos ganha. Né? Essa é uma forma que, diante da representatividade tão deteriorada como a gente está vendo hoje, seria, quem sabe, mas também tem as suas distorções, uma possibilidade. Então, assim, é muito realmente denso o assunto, é muito complicado. A meu ver, deveria se fazer uma constituinte exclusiva para se debater esse tipo de assunto, ou seja, um grupo que trataria disso, que não são os parlamentares que estão hoje eleitos, porque eles acabam querendo legislar em causa própria. Então é muito sério, não dá para tratar como eles fizeram, 4 vão lá no Palácio da Alvorada, sentam lá e começam a definir as coisas, não é assim que funciona. Deputado, eu sei que o senhor tem um compromisso agora, deixa eu só fazer uma última pergunta ao senhor, está até no jornal Folha de São Paulo de hoje, não sei se o senhor leu já a eleição de ontem do deputado Cauê Macris, né, Cauê Macris do PSDB, eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ontem, 88 votos dos 94 possíveis, quer dizer, foi quase unanimidade, né, o deputado Macris, eleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, defendeu a candidatura ao Planalto do governador Geraldo Alckmin, né, de quem é aliado fiel. Para ele, quem discute a possibilidade de lançar o prefeito João Dória não é tucano. Aliás, surgiu essa informação semana passada, né, da criatura ultrapassar o criador, né? O que o senhor acha dessa fala do deputado Cauê Macris, novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Eu tenho dito aqui que eu acho que a presidência vai cair no colo do Alckmin na próxima eleição. O senhor concorda? Olha, primeiramente eu não conheço o deputado Macris pessoalmente, nem sua trajetória. Eu vi, realmente você falou agora, eu vi ontem essa notícia de que ele tinha sido eleito. Então, sobre ele, sobre a sua possibilidade de fazer um bom trabalho ou não, realmente eu não tenho como opinar porque não o conheço. Agora, com relação às eleições de 2018, Alexandre, ninguém hoje teria nada de certeza sobre nomes, sobre quadros, sobre cenário, que realmente esse ano vai ser um ano muito complicado. E somente, acredito eu, que ali para primeiro trimestre do ano que vem,
é que alguma coisa começa a aparecer ali por detrás da montanha. Eu acho que tudo que se for dito agora é especulação. Se o governador Geraldo Alckmin vai ter condições ou não, nós não sabemos, porque segundo informações que nós estamos vendo na mídia também há uma possibilidade do seu nome estar nessa lista, né, por motivos que ainda não se sabe, mas que existe uma situação que pode ser apresentada nesse sentido. Outros nomes, como o do próprio presidente Lula, né, que também tem aí uma possibilidade de ser condenado até o meio desse ano, Ciro Gomes, tem uma série de situações que entram e que dificultam muito qualquer previsão de cenário. Agora, eu acredito que se o prefeito João Dória for fazendo um trabalho como ele está fazendo em São Paulo, sim, ele tem possibilidade de sair com o nome. Isso não pode ser descartado, não. Ele tem feito um trabalho, a meu ver, em São Paulo, pelo que eu tenho acompanhado na rede, um trabalho que está tendo uma projeção muito grande, né? E não é difícil que esse nome, se tudo ficar embolado como está, não é difícil que esse nome apareça como possibilidade real para uma candidatura do PSDB, porque eu não sou do PSDB, não posso falar pelo partido, né? Mas eu acho que como ele tem trabalhado e diante do cenário político atual, se fosse hoje, eu acho que sim, teria possibilidade. Perfeito. Deputado Flavinho, muito obrigado pela participação do senhor conosco aqui. Bom trabalho aí em Brasília e qualquer novidade nos falamos de novo. Aliás, o que não falta é novidade nesta terra do Planalto Central. Exato. Eu que agradeço e já adianto a todo o povo do Vale do Paraíba que eu já assumi esse compromisso, votarei contra a reforma da Previdência. É desumano o que o governo está propondo nessa reforma, não afeta diretamente, aliás, não ataca diretamente o problema, e afeta diretamente os mais pobres, aqueles que mais precisam. E também serei contra a reforma trabalhista, porque nesse momento, da forma como estão propondo, sempre de forma truculenta, sem diálogo, sem abrir a possibilidade dos parlamentares até mesmo de emendarem o projeto. Muitas emendas foram apresentadas, mas o governo ele é muito fechado nesse sentido, ele articula para que a base até mesmo nem às vezes assine as emendas e como está proposto, no momento que está sendo proposto, eu votarei contra. Perfeito. Muito obrigado. Bom dia, deputado. Bom dia, um abraço. Conversamos com o deputado Flavinho, do PSB de Cachoeira Paulista, PSB do Vale do Paraíba.